Fera, nosso episódio de hoje no Leg Trânsito Podcast vai falar sobre vistoria cautelar. A gente tem como convidado aqui o Jean, satisfação Jean. Ele é da Visão Total, o nome da empresa. Visão Total. Isso, ó, eu até brinquei com ele que Visão Total lembra muito, é nome de ótica, né? Visão Total. Certamente que é para a pessoa ter a visão total do veículo que está comprando ali, né? Para não comprar roubada aí, não comprar com peça roubada. Vamos conversar, tem muita coisa interessante, certamente já tem história para contar para a gente aí. Antes de mais nada, eu quero reforçar que tá rolando o Pix, né? Quer ganhar 100zão de Pix? A galera tá ganhando, tá gostando, tá morrendo de rir. São 2 Pix que vão rolar aqui durante essa live. Durante essa live? Não, durante esse episódio. Eu acho que eu tô ao vivo, cara. Durante esse episódio. Para participar é muito fácil. Aqui no cantinho da tela, mais ou menos aqui, nesse cantinho, vão aparecer 5 códigos durante todo o episódio. Eles vão aparecendo. Um aparece com 5 minutos, ali com 20 minutos, vão aparecendo durante o episódio. Vão ser sempre 3 letrinhas. Aparece aqui 3 letrinhas aleatórias. Você vai anotando essas 3 letrinhas. Assim que você tiver as 5 sequências de letrinhas que vão aparecendo durante o episódio, você vai clicar aqui na descrição do vídeo, ou então vou deixar também fixado no primeiro comentário aqui, lá onde você comenta, que você manda seus comentários aqui no vídeo, ali vai ter o link também. Então, vale Pix R$100. Você clica ali, vai abrir um formulário, você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp e os 5 códigos. Pronto, o primeiro comentário já ganhou 100zão, né, diretor? Não é sorteio não, né? Ganha 100zão. Não precisa sorteio, nem de... Não, comentou o primeiro, então tem que correr, né? Corrida contra o tempo. Se o cara for mais rápido no gatilho, é 100 garantido. É 100 garantido. E o Pix tem o vídeo também, né, pessoal? A gente vai ligar pra pessoa, né, pra falar que ela ganhou. Perfeito. No decorrer da semana, eu e a Fabiana, ou a Fabiana, vai ser um de nós dois, vai te ligar por vídeo. E aí a gente vai conversar com você, te dar os parabéns porque você ganhou o 100zão, pegar o seu Pix e enviar para você. E o primeiro 100zão é para quem comentar mais rápido. É o mais rápido ali no gatilho. E o outro 100zão vai ser sorteado para os demais, que é para a galera também não ficar sem chance nenhuma, né? Entendeu como é que funciona aí? Beleza, então fica ligado. Já abre o formulário de uma vez, deixa no cantinho ali, que é para você ganhar tempo. Porque na hora que vai sair nos códigos, você já vai digitando no formulário. Não precisa de anotar para depois jogar no formulário e perder tempo aí. Ok? Jean, vistoria cautelar. Deixa eu ver se eu entendi, ó. Vistoria, vai vistoriar o veículo. Cautelar, que é obviamente por questão de cautela, para evitar ali de você entrar numa roubada. Quando você me falou de vistoria cautelar, a primeira coisa que me veio à cabeça foi quando eu ia comprar carro e o cara voltava o velocímetro. O velocímetro, voltava o KM. É o odômetro. É o odômetro do quilometragem carro. real. É o odômetro. Voltava. Naquela época era analógico, né? O cara voltava aquilo fácil. Isso quando o cara não engatava a marcha ré ali e ficava por um tempo ali, dava também para poder fazer esse procedimento. Tem disso? O pessoal com furadeira encaixava no cabo velocímetro e conseguia voltar também. E artimanha é o que mais não faltava. Com o carro desligado, ele encaixava, suspendia a roda do carro. Isso. No caso, engatava a marcha ré e retornava. Engatava a marcha ré e botava uma furadeira para rodar aquela roda no sentido contrário. Como era completamente mecânico, então era fácil, era só retornar. Bom, que eu sabia que voltava, eu sabia. A galera parece que abriu o painel ali, mexia, não era? Existe uma catraca, então é só retornar ela ali que você coloca a quilometragem que você desejar. Nos veículos antigos, né? Se tratando dos veículos com painel digital, aí a coisa já fica mais séria, mais difícil de ser burlado, mas para o cidadão que quer, hoje em dia já existem equipamentos específicos que fazem esse tipo de serviço. Até no odômetro digital a galera consegue voltar. Consegue. É uma preocupação, tanto dos órgãos de defesa quanto das montadoras, é evitar esse tipo de problema. Então, você tem diversos tipos de gatilhos, de defesas no sistema para poder tentar burlar isso, mas, infelizmente, igual a gente fala, da mesma forma que se tem uma evolução dessa tecnologia por burlar, se tem uma evolução da tecnologia para poder estar fazendo esse tipo de procedimento. Para pegar no pulão também, né? A galera deve estar estranhando que a Fabiana não está aqui hoje, né? Pois é, a Fabiana foi pintar cabelo, você acredita? Ela falou, não conta não, eu vou contar. Tá cheio de cabelo branco, tá ficando velha já, né? Aí tem que contar. Foi pintar cabelo e deixou sozinho aqui. E bom, né? Aí só eu pergunto. Não tem que dar oportunidade para perguntar também. Jean, e assim, uma coisa, cara, que quando a gente vai comprar o carro, quem não entende muito, igual eu assim, a preocupação da gente é saber a quilometragem. Acho que é a primeira pergunta que todo mundo faz, né? É engraçado. A quilometragem em si,
ela é muito importante porque para um leigo é a única forma que ele tem de chegar à verdadeira idade do carro, vamos dizer assim. Mas é o que a gente menos olha. A condição do veículo em si, ela diz muito mais do que a quilometragem que está no painel. A gente já sabendo desses problemas que a gente tem, né, de estar voltando a quilometragem, de adulterando a quilometragem, que é bom deixar bem claro que é um crime. Consegue identificar enquadramento disso ou não sabe? Não lembro de cabeça, mas é um crime punido por lei, tanto que os revendedores têm o maior medo de pegar um carro adulterado, passar ele para frente e pegar esse prejuízo depois. Esse é o tipo de coisa que todo mundo tem medo, mas hoje em dia, com a evolução do equipamento eletrônico, a gente consegue saber também, pelo próprio scanner, se foi voltada a quilometragem do carro. Infelizmente, não são todas as montadoras que você consegue identificar isso, são algumas específicas, mas a maior parte das montadoras, com o scanner, a gente consegue saber se foi burlado. Ele tem um selo eletrônico, que toda vez que você mexe na quilometragem, esse selo ele é rompido e você consegue identificar se foi mexido na quilometragem. Mas igual eu estava falando... Você não consegue saber quanto que o cara voltou, não? Não tem como. E isso bagunça a manutenção do carro todo. Se você comprou um carro e você suspeita que a quilometragem ela foi adulterada, o maior problema é você saber as manutenções, como que você vai levar dali para frente. Então, correia dentada, ela fica numa condição que você não sabe quando vai trocar, quando precisa ser trocado, porque são peças que você vai esperar a quilometragem atingir para poder fazer a troca. Então, isso complica muito para quem compra o carro. É uma coisa que tem acontecido muito. A nossa região, a gente ainda pode louvar pelos comerciantes, que são poucos, mas como a internet ela rompeu essa barreira, então as pessoas cada vez mais buscam carros mais longe e correm muito mais esse tipo de problema no dia a dia da gente. Entendi. E é verdade, semana passada a gente trouxe aqui o Lucas da Zoom. O Lucas vende e compra muito carro pela internet, né? Dizer que é só online. Hoje acabou, agora não existe mais fronteira, né? A vistoria cautelar ela vem para ajudar justamente nisso. Hoje a gente tem mais de 1.000 pontos em todo o Brasil. A nossa franquia, a Visão Total, ela tem 260 pontos em todo o Brasil. Então isso facilita muito. Então você vai comprar um carro lá no Nordeste, você pode procurar que vai ter sim um ponto para poder estar fazendo a vistoria no carro lá. E antes de você pegar, para poder ir lá para ver o carro, você pode solicitar sim essa vistoria para ter certeza que vai chegar lá e vai ter um bem muito melhor do que... O preço que tá um carro hoje, cara, eu fui comprar todo episódio eu conto aqui. Comprei um Argozinho, pé de boi, R$80 mil. Um carro é muito popular. Dinheiro. Aí você pensa, um carro popular, aí você pensa, R$80 mil. Olha quanto tempo o cara gasta para poder ganhar um dinheiro desse, né? Aí você vai e compra um carro ali que vai te dar uma dor de cabeça depois, questão de manutenção, isso quando não for um problema mais sério, né? Relacionado a roubo, furto, peça de... O Lucas falou para mim aqui, você pode até confirmar, diz ele que o carro teve um acidente, então ele praticamente está irrecuperável, seria dado para ele uma perda total. Aí o que eles fazem? Eles pegam o chassi e remontam com peças de outros veículos roubados. Isso é verdade? Isso tem sido o que faz com que a vistoria cautelar seja cada vez mais séria e seja necessária no momento de uma aquisição de um bem. A vistoria cautelar, além de verificar todos os pontos de segurança do carro, ela tem como objetivo conferir adulterações. Então, a gente procura por recortes no carro, adulteração do número de chassi, adulteração do número de motor, verificar se o número de motor ele bate com o que está no documento do carro. Então, essa segurança, eu costumo falar que ela traz segurança para quem compra e tranquilidade para quem está vendendo. Para quem vende. Porque quem está vendendo, quando você tem um laudo cautelar desse carro, você está praticamente informando o cliente que o carro é um carro de procedência, que está tudo ok com ele. Então, isso ajuda muito quem compra e quem vende. A pessoa foi adquirir um carro, ligou para a pessoa, eu gostei do carro, vou comprar esse carro, mas eu gostaria que você fizesse a vistoria cautelar desse carro. Eu até pago. Pode deixar que eu vou te depositar o dinheiro, você faz a vistoria cautelar desse carro. A pessoa se negou a fazer uma vistoria cautelar, já é sinal que você já tem algum problema. Já é uma coisa para você já sair fora da negociação. No nosso estado, Minas Gerais,
A gente tem essa portaria que vingou agora, a portaria 162, tem uns 3 meses que foi aprovado. Secretaria de Minas. Isso. Então, além dessa vistoria cautelar, a gente também vai ter a ECV, que vão ser essas transferências, né? CSV, Certificado de Segurança Veicular, não é isso? A ECV é a empresa que vai fazer esse trabalho. A Visão Total também vai estar fornecendo. Então, isso aí vai ser uma coisa que vai ser muito bom, porque todo município você vai ter pelo menos uma unidade de alguma empresa que vai estar prestando esse tipo de vistoria. O nosso âmbito aqui é falar sobre a vistoria, e é muito importante que as pessoas entendam que não é pagar para fazer, você está poupando o seu dinheiro. R$250, que é o custo de uma vistoria cautelar, perto de um carro de R$80 mil, não é nada. Não é nada. 0, alguma coisa. No ramo hoje da manutenção, a gente sempre topa com quem tomou o prejuízo. Então, a gente sempre vê o que aconteceu depois da compra. Mas é aí que tá, Jean. O brasileiro ele tem muito desse problema de cultura, educação. O brasileiro ele não tem a cultura de prevenção, ele tem a cultura de correção. Aí você toda hora está se deparando, esbarrando aí com pessoas que já tiveram problema, dor de cabeça, prejuízo por não fazer uma vistoria que custa R$250, num bem aí de 80 mil, tô falando de carro barato, né? Carro barato. E depois ele tem gente que perde o bem. Né? Certamente você se deparou aí com um caso que a pessoa perdeu, tomou prejuízo total. Jean, já aconteceu, cara, de você ficar sabendo de algum caso ali, do cara perdeu o bem, o carro era roubado, tinha algum BO assim sério? Por partes recente, agora um cliente, ele adquiriu um carro. Recente. Ele adquiriu um carro na capital, em São Paulo. Adquiriu esse carro em São Paulo. E quando ele chegou, ele trouxe o carro de imediato, fazer uma vistoria e verificar como que o carro está. O carro não tinha nenhum módulo. Nesse caso, ele não perdeu o bem, mas ele teve um prejuízo de quase R$30 mil. Porque o carro ele não tinha os módulos do airbag, ele não tinha os módulos do ABS, ele só tinha o módulo do sistema de injeção eletrônica da transmissão automática. Eu não sei nem o que é módulo. O que é módulo? Algum componente eletrônico. À medida que a gente tem a evolução do sistema de injeção, por isso que era tão fácil você fazer as coisas antigamente, né? Hoje em dia, os carros são muito mais tecnológicos, então você tem um módulo, como se fosse um computador, que gerencia cada parte do carro. Um módulo para o sistema do airbag, um módulo para o sistema do ABS, você tem um módulo para o sistema de injeção eletrônica. Então, a eletrônica embarcada, você tem carros aí que tem 45, 46 módulos. E é caro uma peça dessa? Nossa! É um dispositivo, um componente, na verdade. Um componente eletrônico. Uhum. E o que acontece? Como isso é muito caro, o carro, quando ele é resgatado de sinistro, é muito perigoso por causa disso, que as pessoas normalmente tiram esses componentes caros no período de trâmite lá, e quem compra corre esse risco. Você compra sabendo. No caso dele, não foi, porque ele comprou de um terceiro. Foi botar isso em dia, porque não tem condição de ficar com o carro sem esses elementos de segurança. Tomou um prejuízo de quase R$30 mil. Faltava quantos módulos no carro? O carro dele faltava 6 módulos. 6 módulos. Um módulo do airbag, módulo do ABS, módulo de comando do R$5 mil vidro. cada um. É 30 mil, 6 módulos. Alguns ele ainda conseguiu reaproveitar, comprar usado, que o carro dele era 2012. É um carro importado 2012. Mas outros não teve como. Outros ele teve que comprar novo. Então, alguns foram R$12 mil cada. E de quem ele comprou? Ele não conseguiu reaver esse prejuízo, não? Esse é o problema. Quando você compra, você pode entrar na justiça, você pode fazer um trâmite, mas a pessoa de terceiro é uma coisa muito lenta, tem que provar. A pessoa pode alegar que você tirou isso levando o carro. Então é muito complicado. Quando você tem um laudo cautelar que especifica que o carro está em condições, você já tirou a culpa da pessoa, porque esse carro ele foi vistoriado, ele foi conferido. Então, mesmo que você chegar e tiver alguma surpresa, você ainda pode recorrer a essa empresa que fez a vistoria. Uma vistoria dessa, cara, tinha que ser obrigatória para lojistas. Não é obrigatória? Não é, mas os lojistas têm sido os nossos maiores parceiros. Por quê? Porque eles estão vendo a necessidade que tem de provar para o cliente que o carro dele realmente é um carro igual você falou, até para eles se resguardarem, né? Porque alguém certeza. compra um carro, tira esses módulos depois e fala que comprou sem os módulos. Vai complicar para o lado do lojista. E tem módulos que são modos de segurança. Se tratando de airbag e ABS, são itens que constam no Código de Trânsito que são obrigatórios. Então, se não está ali, é um problema que você tem. Às vezes, se fizer um seguro do carro, normalmente eles fazem uma vistoria,
Mas se fizer um seguro do carro e tiver um problema, você pode ter seu sinistro negado, porque não tinha um elemento de segurança no carro. Olha só, se Você perder pode- até uma apólice de seguro porque o carro não Com tinha o certeza. módulo, você nem sabia. Essa é a preocupação de você comprar um carro sem saber a procedência, mesmo sabendo a procedência. Já aconteceu de um cara que comprou o carro do seu tio, e o tio estava com o carro há anos. Do meu tio não, do tio dele, né? O tio estava com o carro. Quando ele foi conferir, o carro tinha uma avaria no painel dianteiro. E todas as partes do carro elas são feitas para absorver o impacto em caso de colisão. Então, sofreu uma avaria, uma deformação, você precisa substituir aquela peça, porque ela pode não amortecer o impacto da próxima vez. Perfeito. Então, no momento da vistoria, foi constatado que existia essa avaria no painel frontal. Precisa substituir, o carro reprovado, é um elemento de segurança. Ah, mas meu tio não sabia que tinha esbarrado esse carro, vou conversar com ele. Vou conversar com meu tio. Não, nunca esbarrei esse carro, foi lá bravo, nunca esbarrei esse carro. Eu falei assim, mas o senhor pode ter comprado ele já esbarrado, o senhor não sabe, o senhor não fez uma vistoria no dia, o senhor andou, infelizmente a gente não tem como constatar quando foi a avaria, né? Aham. Mas essa avaria existe. E, infelizmente, não tem como aprovar o carro com essa avaria. Aí, depois de muito tempo, conversou com o pai do rapaz que vendeu o carro para ele. Aí foi ver, o carro Contou. realmente tinha sido avariado. E essa vistoria cautelar, ela sai com laudo de aprovação, de reprovação, ou existe um meio termo nisso aí? O aprovado com restrição. Ah, tá. O aprovado com restrição é porque é o seguinte, a gente examina no carro até 250 itens. Isso 250 itens? de acordo com o que o cliente precisa. É R$1 por item. Você falou que custa R$250. Se o cliente ele quer um laudo cautelar, nós examinamos os pontos de segurança, examinamos os pontos críticos, documentação, a gente faz um pente fino, Até documento vocês passam. tudo. A gente vai falar se o Então carro não é foi só de a leilão. parte física do carro, não. Não, a gente vai falar sobre leilão, vai falar sobre se tem algum sinistro, algum impedimento, algo que impede aquele carro de ser vendido. Então a gente tem um banco de dados, é um parceiro que já faz isso para a gente. Além dos órgãos do Detran, a gente faz esse checklist com ele para poder Então, saber. o cara já quem sai são. de lá tranquilo. Tanto a parte estrutural quanto a parte documental do veículo, Não. tem tudo no laudo. Ele saiu de lá e já pode fazer a transferência e acabou. Não tem mais nada para estar Espetacular, cara. conferindo. Você vê, mesmo eu, uma pessoa que já estou no trânsito aí há tanto tempo, dirige há um século, trabalho com trânsito, eu não conhecia esse trabalho do jeito que ele é. É novo para nós em Minas Gerais, justamente porque Minas Gerais ficou atrás dos outros estados, mas é algo que sempre existiu no Rio de Janeiro, São Paulo, Tá. o Espírito Santo há mais pouco tempo, mas já tem um tempo já também, que já deve ter uns 3 ou 4 anos, já tem no Espírito Santo. E a função é facilitar justamente na hora da compra e da venda do carro. É para você ter segurança que você está levando para casa um carro que não vai te dar amolação. O problema hoje em dia não é nem tanto colisões, mas existem problemas aí de oxidações que podem fazer seu carro ser reprovado na hora de fazer uma vistoria de uma seguradora. Então, depois que você comprou o carro, você não tem como fazer um seguro dele, hoje em dia o seguro é essencial. Eu acho que não vale correr o risco. Na verdade, não vale de maneira nenhuma correr um risco de um bem, nem que seja barato, mas hoje não está tendo nada barato, está tudo tão caro, e R$250 acaba sendo barato. Sem dúvida. Ainda parcela ainda, os caras quiserem. 3 vezes, 4 3 vezes. vezes, 4? Do jeito que quiser fazer. Aqui, antes de você responder qual que é o problema do carro de leilão, deixa eu falar aqui do nosso segundo anunciante, que é o CNH Social. CNH Social é uma aceleradora de negócios. Olha, eu trabalho com marketing digital. Eu sei que aqui funciona para a gente muito bem. Todos os produtores digitais que eu conheço funcionam muito bem. E o que o CNH Social fez? Ele começou a implementar esse marketing digital, que é um marketing direcionado, segmentado, para as autoescolas. Se você, presta atenção como é que é feito esse trabalho. Se você normalmente matricula ali 30, 40, 50 alunos na sua autoescola, no seu CFC por mês, esteja preparado para colocar ali 300, 400, até 500, às vezes até mais, tá? Eu não estou exagerando não, já houve casos
de chegarem a colocar 2.100 alunos dentro da autoescola em uma única campanha de marketing dessa. Então parece uma coisa inalcançável, eu também duvidava, mas é assim que acontece. A explosão de matrículas ela é tão grande que hoje o CNH Social tem um trabalho cautelar também, que é de fazer uma análise de capacidade de atendimento do seu CFC. Vejam bem, eles vão analisar qual é o seu limite de capacidade de atendimento para limitar o número de matrículas daquilo ali. Não deixa passar daquilo. Você coloca mais aluno que a sua autoescola dá conta de atender e depois é ruim para todo mundo, para o aluno, para você e para o pessoal do CNH Social. Não custa conhecer. Não é exatamente isso que você está acostumado a ver aí. Tá? Eu sei que já viu outros trabalhos relacionados a isso aí na sua cidade, trabalhos até presenciais. Não é. É marketing digital, uma aceleradora de negócios que vai fazer a sua autoescola lotar de alunos. Para você conversar com detalhes numa reunião por videochamada, do jeito que você preferir, você vai chamar pelo telefone 31975447716. QR Code está na tela, apontando a câmera do seu celular para aqui. Já vai cair dentro do site. Lá você consegue chamar eles também pelo WhatsApp, pelo telefone, do jeito que for melhor. Eles vão marcar uma reunião, vão conversar com você, vão te explicar. E o investimento é zero. Inicialmente você vai investir zero. Você só vai tirar o proveito do trabalho feito. Vale muito a pena. Pode confiar, hein? Jean, qual que é o problema de carro de leilão? Eu bobo aqui, leigo, eu não consigo imaginar o problema. Esclarece isso pra gente. O carro de leilão, ele vem como uma caixinha surpresa, né? Do ponto de vista... Boas surpresas ou más surpresas? É aquela caixinha de surpresa que só abrindo mesmo, né? Tem gente que consegue faturar com carros de leilões porque compra um veículo bem abaixo, né, do valor de mercado, sabendo, né, estão cientes disso e, dependendo da situação, ganham dinheiro com isso. No caráter técnico da visão total, o carro de leilão, a primeira luz que você precisa acender na cabeça de alerta é sobre se vai dar seguro, se é um carro que está apto a fazer um seguro. E por que não seria? Só porque ele veio de leilão? Normalmente, carros de leilões, eles podem ter sido colididos, terem colisões. Então, seguradora nenhuma quer correr o risco. Fora que o carro pode ter ficado parado no pátio muito tempo, pode ter sofrido uma enchente. Então, são diversos riscos que a seguradora ela não está disposta a correr. Entendi. Fora que um carro de leilão... Tem leilões que são ótimos. A gente poderia enumerar alguns leilões, por exemplo, leilão de financeira, em que o veículo é recuperado. Isso, o cara não pagou, a financeira toma e leva a leilão. Entendi. Esse leilão, ele é um leilão que normalmente dá seguro. Em alguns casos, dependendo da seguradora, até 100%. Normalmente você perde algo. De 10% a 20% da tabela FIPE do veículo, você vai perder tendo essa aquisição através do leilão. Mas o problema... Você fala, você perde, quem está comprando? Por lei, 20% abaixo da tabela. Então vamos imaginar aqui, se um carro custa R$50 mil, é o preço normal dele de mercado. Vamos falar, tabela FIPE. Eu vou lá no leilão, compro ele por 40. Então, quer dizer, eu comprei ele 25% abaixo do valor de tabela. Foi um bom negócio ou foi um mau negócio? Eu vou perder depois 20%, 30%, você falou? Foi um mau negócio. Porque se você está fazendo a aquisição direta do leilão, você ainda tem que comprar ainda mais barato. Porque esse veículo vai ser comercializado 10% a 20% abaixo da tabela. Tem revendedor que vai mais além, que não compra um carro de leilão com menos de 30% de desconto no valor FIPE. Entendi. Então, por quê? Porque na hora de fazer o seguro, a seguradora que vai julgar. A seguradora que vai falar quanto que vai valer a apólice total do veículo. Então, esse veículo, também não lembra a lei, mas esse veículo, por lei, ele tem que ser comercializado. Quem vende o veículo tem que informar que esse veículo é de leilão. Então, se você adquirir um veículo, o antigo proprietário não falou que ele é um veículo de leilão, ele já é responsabilizado por tudo aquilo que... Ou seja, ou ele pega o carro de volta, ou ele arca qualquer prejuízo que você tenha dali para frente. Não sabia dessa também. Já tem duas para eu pesquisar aqui e anotar. Por lei é isso. Tanto é que existe uma preocupação, toda vez que se vende um carro de leilão numa concessionária, deles fazerem um termo e assinar ele de acordo que o cliente estava ciente que aquele carro é de leilão. Porque isso gera um transtorno enorme.
tivemos um problema frequente, um amigo. Mas o problema maior, Jean, é só na perda mesmo de tabela, no valor de tabela, ou tem Não. alguma outra restrição? Quando a gente fala caixinha de surpresa, o nosso sistema ele é falho. Então, tem gente querendo se aproveitar em todos os cantos. Infelizmente, é uma cultura que a gente ainda vive no Brasil. E quando um carro é apreendido, por mais que esse carro seja perfeito, a chance dele sair perfeito de um pátio é mínima. É mínima. Foi para o pátio, ele vai sofrer danos ali. É mínima. No mínimo, está no tempo, né? Poeira, Está no chuva. tempo. Hoje em dia é complexo falar disso, mas é uma coisa que é real hoje. Então, assim, se você compra um carro, já aconteceu um amigo meu de buscar um carro, chegar lá, voltar com ele sem os bicos injetores. O carro volta de guincho, ficou muito tempo parado, não tem bateria, não tem bico injetor. O pátio costuma pegar, tá? Não tem bateria, não tem bico injetor, não tem step, os pneus foram trocados. Você pegou o carro, então você tem que estar preparado para tudo aquilo que vai vir. A caixinha de surpresa está aí. Hoje a gente tem diversos pátios que trabalham de forma exemplar. Então, se você pegou um leilão de um pátio assim, você não vai ter amolação. Você vai. O cara que compra do leilão também. Ele já está preparado para isso, a margem é para isso. E ele tem também a possibilidade de ver o veículo antes de comprar. Não Você tem? pode ver. Pode ver, Você não abrir, pode- verificar. Não, você não vê o carro funcionando, por exemplo. Porque a maior parte dele está lá há mais de ano. Então, o carro não vai estar funcionando. Então, as surpresas vão ser a partir daí. Teve um amigo meu comprou um carro de leilão. Jean, agora vamos só botar para funcionar. Eu acho que é só bateria. O carro não tinha virabrequim nem pistão. Nós tivemos que abrir o motor e fazer ele por completo. Então, é uma caixinha de Como é que surpresa. Você abre o motor de um carro para tirar o virabrequim, o pistão e fecha ele de novo. O trabalho que deu É porque capaz eles de fazer precisavam uma deixar o dessa. bloco. Eles precisavam deixar o bloco. O bloco é a numeração do motor. Nossa. Então, eles tiraram o interior e colocaram o motor. Isso acontece. Então, assim, na nossa região, a gente ainda pode pôr a mão para o seu agradecer que você ainda pode ir, que você ainda tem uma garantia do leiloeiro, que o carro vai ter pelo menos alguma condição de funcionamento, mas mesmo assim, você ainda sofre com bateria, pneu que fica parado no tempo. Então, você vai pegar uma aquisição, comprar um carro lá, você tem que estar preparado para gastar com ele. Eu, particularmente, eu não compraria. Eu acho que não vale a dor de cabeça, Mesmo não vale. você sendo um profissional conhecedor, que sabe chegar lá fazer uma Não avaliação, compraria. você não correria esse risco. Já comprei, Você já já comprou? comprei. Se arrependeu. Amargamente. Amargamente. Ó, mesmo você indo lá olhando e falando, nossa, aquele ali é o carro. Rapaz, na hora que terminou, se eu tivesse lá comprado um rodando na rua, tinha saído mais barato. Você é doido. Então, assim, eu acho que não vale o risco. Mas se você já pega um carro pronto, que aí vem a outra parte do leilão. Comprei esse carro, fiz tudo o que precisava. O carro é de leilão, vou vender o carro. Mesmo depois do carro pronto, em condições, Você perde valor de mercado. 10, 20%. Dependendo. Então, ó, Da monta. recado passado, hein? Leilão, comprar veículo de leilão não é para amador. Porque profissional, tá tomando manta aí, ó? Não é para amador. Cara, eu vou te contar uma experiência que eu vivi. Isso há muito tempo, deve ter uns 20 anos, tá aí, tranquilo. Eu fui num pátio leilão lá em Contagem, ou Betim, não sei. E lá de lá, perto da fábrica da Fiat, lá na Grande BH. Tinha um carro lá, o carro era de financeira, um parente meu. A financeira tomou o carro e levou para lá para leilão. E esse parente meu foi lá para resgatar o carro no leilão, porque sabia que lá ele ia comprar mais barato, olha só. Chegamos lá, conseguimos comprar o carro, já deixamos tudo ajeitado, tal, compramos o carro. Saímos, na hora que nós saímos do pátio do leilão, para abastecer, parou do nosso lado um Golf. Na época, o Golf era carrão, isso foi há 20 e poucos anos atrás. E o Golf estava lá, no pátio, do nosso lado também, estava para ser leiloado. Inclusive, eu estava de olho no Golf, estava bonito, sabe? Eu vou comprar esse Golf. Comprei nada, não comprei só o que a gente foi comprar mesmo. O cara parou o Golf do lado no posto de gasolina, rapaz, e foi botando, foi enchendo o tanque. E a gasolina botava em cima, vazava embaixo. Mas muita gasolina. Se fosse hoje, o cara tinha o preço da gasolina que tá. O tanque era furo desse tamanho. Ó, eu busquei uma moto que o pessoal não tinha a chave para poder abrir o tanque e tirar a gasolina. Eles furaram o tanque embaixo para tirar a gasolina também. Nossa. Então, assim, essas são as surpresas. São uma de várias surpresas que você pode ter a comprar direto do leilão. Agora, vou comprar um carro pronto. Ó, se você comprar no valor justo,
a pessoa já acertou os defeitos, o carro já está documentado, já está pronto para rodar, vai dar condição de cada um. O problema de você ter um carro de leilão é essa questão do seguro, que você não tem uma tabela FIP 100%, você corre o risco, às vezes, de não conseguir fazer um seguro. Então, se atentando a esses detalhes... Tem segurador que se recusa a fazer. Se recusa a fazer. Tem seguradoras... Hoje em dia está complexo até para você poder fazer um carro mais antigo. Carro leilão, então, a seguradora normalmente ela não vai pagar 100% da FIP se fizer, e tem grande parte de seguradoras que não fazem. Que doido, hein? Você falou aí... fala pra gente os principais itens. Você falou até 250 itens são verificados ali numa vistoria dessa. É óbvio que não vai dar tempo e nem é interessante falar os 250. Mas fala daqueles componentes mais importantes que vocês observam que normalmente influencia muito no valor do veículo, na valorização dele. A vistoria cautelar, ela vai em cima do que realmente vai influenciar no valor final do carro. Então, toda a parte estrutural do carro, desde da parte frontal, fundo, teto, colunas, partes traseiras, toda essa parte de funilaria é conferida. A gente tenta observar os pontos robóticos, né, que só são feitos através da concessionária. Você fala aqueles pontinhos de solda que eles dão na lataria do carro. Isso. Assim. Normalmente, a maior parte das funilarias, hoje em dia você já tem equipamentos que são vendidos a terceirizados que conseguem imitar, mas não com a mesma perfeição que é feito numa concessionária. Então, ainda que o pessoal lá da oficina consiga fazer um reparo bem feito e simular aqueles pontinhos, vocês conseguem identificar? Conseguem identificar. A gente tem ferramentas que conseguem analisar a espessura da tinta, se existe massa. A gente tem ferramentas que conseguem saber se o ponto ele é verídico. Isso tudo a gente consegue confirmar. Se ele é verídico. Você falou da massa, eu lembro que na minha época eles botavam uma moedinha lá, se não agarrasse. A moedinha não, imã, né? Bota o imãzinho lá, você não agarra. Mas o problema do imã é que, por mais que você consiga saber, você não sabe a quantidade que tem. A gente tem algumas ferramentas que conseguem identificar a quantidade, a profundidade. Porque hoje em dia, você compra um carro zero, ele já pode ter retoque. Uhum. Então, infelizmente, é complexo você fazer esse teste antigo ainda. Mas, você sabendo a dimensão que está ali, você sabe se foi um retoque por uma colisão, se foi uma coisa simples, para poder você até saber se você precisa realmente tomar cuidado com aquilo. Hoje em dia, reparos são normais. 6 barros, é muito difícil. Foi normal nisso. O nosso Argo aí tem 4 meses, já está com os 3 lugares já para pintar, porque os outros batem o carro da gente parado lá, estacionado. Porque bicicleta passa, mete o pedal, o guidão. O foco não é esse. O foco, assim, é você saber se os pontos de segurança foram afetados. Você tem no carro diversos pontos de segurança que estão ali justamente para a sua segurança. E a cautelar, a gente verifica isso. A gente quer saber se tem alguma coisa que vai influenciar na segurança do carro. Então, vai ser conferido esses itens na parte de lataria, vão conferir todas as etiquetas zetas para a gente poder ter certeza que a carroceria não foi feito nenhum recorte. Vamos conferir número de chassi, vamos conferir, saber se todos os pontos batem com os originais. A gente tem um banco de dados em que a gente pode comparar os números tanto do carro quanto o que está lá certinho, para a gente saber se aquilo bate certinho. Mas sobre os 250 itens, isso já é uma perícia técnica. Esse serviço é para quem realmente duvida do carro. Nesse serviço, a gente confere vidros elétricos, confere luzes do painel, se está tudo ok. A gente entra para poder conferir se existe alguma avaria eletrônica no motor. A gente vai conferir suspensão, freios. Então, vai ser feita uma perícia técnica do carro e a gente vai olhar todos os pontos. Nesse sistema em que a gente confere esses 250 itens, a gente não deixa passar nada. Todos os itens do carro vão ser conferidos para a gente poder saber se está tudo em funcionamento. Tem coisa assim, que ela não está em total desuso, mas também não está 100%. Aí vocês colocam lá, por exemplo, o cinto de segurança. Ele está... Essa é a questão do aprovado. Aprovado ou reprovado? Isso. O aprovado com restrição é quando a gente encontra alguma avaria, mas que não influencia na segurança do carro. Exemplo, o carro... foi feito um reparo no para-choque dianteiro e feito um reparo na grade dianteira.
Isso é um reparo, isso não influencia em nada na segurança do carro. A gente vai aprovar esse carro, mas vai colocar essa restrição para o cliente estar ciente que ele está comprando um carro que tem um retoque na O dianteira. cara chegar ali e fizer um retoquezinho de pintura ali de 1 palmo, você consegue identificar. Conseguimos identificar. Mas é igual eu tô te falando, essa não é a questão, porque o retoque ele vai constar Nem no laudo, coloca em risco e nem desvaloriza o carro. mas né? não vai reprovar. Mas a gente precisa colocar que ainda tem muita gente que fica com aquele pensamento assim, eu quero um carro que não foi retocado, que nunca foi pintado. Então é importante a gente constar essa informação no laudo para a gente ajudar essa pessoa que tem esse interesse. Entendi. Lembrando que isso não vai afetar em nada na estrutura do carro, não afeta em nada no valor de mercado, não afeta em nada no valor para poder fazer um seguro. Então, isso aí é o tipo de informação que a gente coloca para o cara saber que ele está comprando, o cliente saber que ele está comprando um item, mas que teve um retoque na dianteira, mas que não afeta em nada na sua segurança final. Não, e o interessante dessa vistoria é que ela sempre foi feita. Sempre existiu? É porque todo mundo pega o carro, a primeira coisa que ele pensa, vou levar o carro no meu mecânico, para ir poder dar uma olhadinha. Vou levar o carro no meu lanterneiro. Então, isso era uma coisa que a gente sempre fazia. Só que fazia de forma não profissional. E de graça, né? E de graça. Não existia um protocolo, né? Hoje vocês têm todo um protocolo, o que vocês vão verificar. A nossa preocupação era justamente essa. O cliente chegava e Jean, olha esse carro para mim. Você olhava, normalmente o mecânico ele vai conferir motor, caixa e suspensão. Você não tem como falar sobre uma coisa que você não trabalha. Caixa, você fala... Caixa de mais transmissão. Câmbio. Então você confere esses 3 itens e passa para o cliente. Ó, o motor tá ok, transmissão tá ok, suspensão tá ok. Aí ele vai até um lanterneiro para tirar uma informação. Mas se houver um problema, ele não tem como culpar ninguém por aquilo. Ah, bom você falar nisso. Então deixa eu te perguntar. Se porventura eu fizer uma vistoria cautelar lá e depois esse carro vier apresentar um problema, me der um problema, a empresa, a Visão Total, Ela é responsável pelo laudo. A empresa ela é responsável pelo laudo. A gente tem um seguro para isso justamente porque o seguro para cobrir qualquer erro ou falha. Qualquer erro mecânico. Por quê? Porque, infelizmente, é um serviço com 100% de atenção para ser feito, para ser realizado, mas que o ser humano pode deixar passar algum ponto. Sim, então, sim. Graças a Deus nós nunca tivemos nenhum problema, mas sabendo que isso pode existir, a gente tem um seguro para poder estar cobrindo isso. Comprou um carro de alguém, teve um problema, normalmente você não olha nem a pessoa que te vendeu, você vai até a empresa que fez a vistoria, porque ela é responsável, que não identificou aquela falha. O espaço é uma segurança de 100% para quem está fazendo. Certeza. Na sua cidade. Você tem uma empresa na sua cidade que praticamente está assumindo a responsabilidade do bem que você está comprando. Então, eu acho que a pessoa que vai adquirir um carro, principalmente se ela for comprar em outro lugar, não precisa ser em Manhuaçu. Qualquer lugar que você for comprar, se você exigir uma cautelar, você está trazendo uma segurança para você. Às vezes você não conhece o proprietário do carro, mas a empresa vai estar lá, caso você tenha algum problema. Deixa eu entender como é que funciona. Nós estamos em Manhuaçu, Minas, mas imagine que eu estivesse em Belo Horizonte, ou São Paulo, Rio, e encontrasse um veículo aqui em Manhuaçu para comprar. Eu não vou vir lá do Rio de Janeiro aqui para poder ver esse veículo, isso vai me demandar tempo e custo, né? Então eu posso fazer um contato com o proprietário, falar assim, leva esse veículo lá na Visão Total, ele vai fazer uma vistoria cautelar nesse veículo, ele estando 100%, o carro é meu, eu compro. É assim que funciona. Tendo essas ferramentas, tem pessoas que nem veem o carro mais. Nem precisa. Eu já não olho. Peguei um laudo cautelar, põe na cegonha e manda para mim. Depois que eu aprendi isso, acabou, não tem põe muito mais. Põe na cegonha e manda para mim. Isso é uma coisa que, além de trazer segurança para quem está comprando, é uma tranquilidade para quem está vendendo, que está atestando que o carro dele está naquelas condições e dá a ele condição de brigar no preço para fazer a venda. Eu entendi. E deixa eu te perguntar, vamos supor, de novo, eu lá no Rio de Janeiro quero comprar o carro aqui de Manhuaçu. O carro está tudo ok, já passou pela vistoria cautelar, já vi que questão de estrutura, questão de segurança e documental está tudo 100%. Mas ainda assim eu corro o risco de tomar um golpe do vendedor, né? Tem golpe, tem para todo lado. Vocês auxiliam, ou faz parte do trabalho de vocês também, o trâmite ali nessa transação? Por exemplo, o proprietário vai levar o veículo aí, vocês vão fazer a vistoria cautelar, vocês vão dizer se está tudo ok? Então, está ok. E agora eu quero transferir o dinheiro para ele, ou parte do dinheiro, para ter a segurança de que esse veículo vai ser guardado.
Essa parte Vocês não nós entram nessa, não não. entramos. O que nós asseguramos através de mídia é que as informações elas são verídicas. O que pode acontecer? Que já acontece numa transferência convencional. Às vezes o rapaz leva o carro para fazer uma vistoria e põe 4 pneus novos. Ah, depois tira. Então, o que a gente se assegura é isso, porque a gente documenta tudo. Após a vistoria, todos os itens conferidos, eles são fotografados e ficam numa base de dados, além de serem enviados para o cliente, se forem solicitados. A gente não envia se não solicitar, porque é muita coisa. Então, se o cliente solicitar, a gente envia para ele poder ter aquilo documentado. É um problema grande que é isso, porque eu antes de trabalhar na Visão Total, né, além de mecânico, eu faço alguns laudos para carros terceirizados que vão trabalhar em alguma frota. E já aconteceu comigo de aprovar um laudo e 2 semanas depois me ligaram, ó, um carro que você fez uma vistoria, ele se acidentou aqui, tá de perna para cima aqui, de rodas para cima aqui. E os pneus são todos carecas. Eu falei assim, não, mas o pneu era novo, 2 semanas, mas de qualquer forma, envio ao momento da vistoria, as fotos tá aqui dos pneus, você se ausenta. O que as pessoas fazem é colocar esses pneus novos no momento da vistoria e depois colocar os que vão rodar no carro. O Brasil não é para amador, né? Eu já vi na internet, cara, os caras colocam lá a plaquinha assim, alugamos pneu para vistoria. Mas é o que mais acontece. Não, e a fitinha isolante? Nossa, que eu já tirei de fita isolante de painel. O que acontece muito? No painel, não acendeu a luzinha do airbag. Acendeu a luzinha do airbag. De 2018 para cá, acendeu a luz e aparece uma mensagem no computador de bordo, então fica mais difícil. Mas os carros de 2018 para lá, você ainda tem a possibilidade, principalmente os populares, de só apagar a luz. E, ao invés de resolver o problema no sistema do airbag, no sistema do ABS, tira o painel, uma fitinha isolante, resolveu o problema. Ó. Acabou. Nossa, o cliente ia lá, comprava o carro feliz, trazia para fazer uma revisão. No momento que você liga o painel, todas as luzes têm que acender. Uhum. Após 3, 5 segundos, dependendo da montadora, essas luzes se apagam. Elas acendem para indicar que elas estão funcionando e devem apagar para depois indicar que não existe falha no componente. Se você ligou a chave, não acendeu a luz do airbag, é porque ela não existe. Porque ela não existe. Então, quando eu entrei no carro, liguei e não vi que não tinha a luz do airbag, passei para ele, ó, a luz do airbag não está acendendo. Vamos ter que conferir. Tirei o painel, fita isolante, tiramos, luz do airbag acesa, prejuízo. Vamos ver o que é. Vai ter que trocar os 2 cubos da roda traseira, vai ter que trocar os 2 sensores, e foi um prejuízo de mais de R$3.000. Nossa, por causa de uma fitinha isolante no painel. É comum acontecer. Por isso que é bom também esse laudo de perícia, que nesse laudo você confere esses itens. Apesar que o cautelar, ele abrange isso tudo, mas a vantagem desse laudo pericial é você não correr risco de ter depois um vidro elétrico com problema, uma porta que não está abrindo. Então, tudo que você puder olhar é bom demais. Eu já ouvi falar alguns termos aí nesse mercado negro de veículos, veículo cabritado, veículo trepado. Você conhece esses negócios? Quando a gente fala nesse tipo de coisa, são veículos mexidos, né? Hoje em dia, fazer monta em cima de veículo tem sido o crime mais frequente, a clonagem deles, né? E o laudo veicular é para acabar com isso. Lá no laudo veicular, a gente inspeciona justamente os pontos que são mexidos no momento de uma clonagem. Normalmente, quando eles clonam um carro, eles roubam um carro idêntico a um carro que está perdido. Às vezes o carro capotou, bateu, teve uma perca total, não tem seguro nem nada. Eles tiram a numeração do chassi, numeração de motor e passam para esse carro que foi roubado. Isso tem sido um crime frequente na nossa região. A gente vê o bom trabalho da Polícia Federal, volta e meia pegando um carro na nossa região. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, o Lucas até comentou aqui, a gente teve uma onda aqui que na delegacia, num dia, foram 4 carros clonados. Então, é um risco. Mas é fácil identificar um carro clonado. Fácil para o profissional, para o leigo também? Para o leigo, não. Só vai identificar no momento da transferência. Eu entendi. Porque, normalmente, existe... É lógico que cada dia mais a criminalidade tem se aperfeiçoado nisso, mas existe ali um corte grande
na parte do chassi que quando você inspeciona você consegue identificar. É lógico, dependendo do carro, se a pessoa trocar o componente completo, vai ficando mais difícil. Costuma tirar a parte do chassi por completo e troca, aí você não tem nenhuma ranhura, nenhuma rasura, mas tudo a gente consegue chassi chegar. hoje em dia são monoblocos, né? Esses automóveis. Não, a gente quando fala chassi, S10, Amarok, maiores. as nossas caminhonetes. Monobloco. Monobloco. Mas Eles quando eles conseguem- trocam o chassi completo, Eles conseguem cortar aquela parte toda ali onde fica o chassi ou no monobloco eles fazem isso também? no monobloco que é mais difícil, porque você não tem como trocar o componente completo. É cortes, é mais fácil, quer dizer, né? No chassi, troca-se o chassi completo. Então fica mais difícil identificar um tipo de ranhura, rasura, para poder a gente saber que aquele veículo foi adulterado. Mas a gente consegue saber pelas características do veículo. Tem pontos ali que a gente tem um banco de dados que a gente confere para poder saber se bate. Eu só não entendi o seguinte, se ele troca o chassi, ele pegou um chassi de outro veículo. Esse outro, ele vai ter que adulterar ele, não? Esse é o trabalho que ninguém quer. Eles pegam um chassi parado de um carro que houve uma colisão, um chassi perdido em si, mas que a documentação está ok. E pegam esse veículo que foi roubado ou que não tem condições de Essa do uso. veículo roubado. Essa numeração, ela não é reproduzida em várias partes do veículo? Ela é reproduzida, mas Para justamente casar essas partes quem do veículo compra- com aquele chassi. normalmente quando você vai comprar, você olha chassi, motor, as etiquetas ETAs e numeração de vidro. Você tem, hoje é até lei, você tem Etiqueta é aquela todas que as... fica na porta ali, na coluna Isso, da essas são as etiquetas ETA. Você tem 3 etiquetas dessas. Uma na coluna da porta, outra lá na frente no cofre motor próximo ao amortecedor e outra que não é obrigatória, você encontra normalmente próximo ao número do chassi. Normalmente quando eles vão adulterar um carro, eles fazem só isso. Mas se você puxar uma peça do veículo, por lei tem que constar o código VIN, que é a numeração do chassi. Aham. Hoje, antigamente... VIN é número de identificação veicular, né? Isso aí. Porque ele é o contrário. VIN deve ser Vehicular Identification Number. Se complicou bastante até para trabalhar com peça usada, graças ao código VIN. Antigamente você tinha um problema com um módulo, uma central, igual a gente conversou no começo, você ia lá no ferro velho e comprava um igual e punha no carro. Hoje em dia isso não é possível mais. Cada módulo ele sai de fábrica com o código VIN de uma forma que você não consegue apagar ele. E ele só entra em funcionamento com os módulos que batem com o código VIN dele. Então ele é programado para Mas não funcionar adianta somente no carro. Pera, eu não entendi. O módulo de um veículo não funciona em outro veículo daquela mesma marca e modelo? Os carros mais... Antigamente você podia tirar de um e pôr em outro. Hoje não tem condição de fazer Qual o isso mais. objetivo do cara tirar então o módulo, sendo que não vai aproveitar em outro lugar? Por isso que tem ficado... Por isso que os bandidos têm mudado cada vez mais a forma de atacar. Porque pegar um carro para desmanche já não está sendo tão viável mais. Porque você tem poucas peças ali que você pode aproveitar. Será que isso não é reprogramável, cara? Hoje em dia eles... Código VIN, não. Eu falo por experiência. A gente troca modos... O código VIN, mas eu estou falando a programação daquele módulo só funciona naquele veículo. Será que isso não é reprogramável? Componente eletrônico? Você tem condição de reprogramar. A gente faz uma clonagem do módulo. Mas a clonagem, ela sai quase o preço do módulo. Você tem que pegar as duas centrais, Aí deixa de ser aí interessante. você manda para um especialista que só trabalha com centrais. Na bancada, ele tira a EPROM de comunicação e passa para outra. Porque você não tem... Hoje a gente não tem nenhuma ferramenta que consegue gravar, apagar um código VIN e gravar outro em cima. Você teria que mandar para poder fazer esse serviço em bancada. Ou normalmente, só se fosse um carro importado, aonde aquele módulo seria muito caro. Talvez seria viável fazer isso. Mas qualquer carro hoje que roda hoje na nossa cidade não seria viável fazer porque é caro. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aliás, estou aqui para fazer pergunta, né? Só tirar dúvidas. Antigamente o pessoal roubava carro, furtava, né? Porque esse tipo de ação é um furto. O roubo é quando mediante ameaça, né? Então o carro tá lá, ou a moto, o cara vai, vamos falar carro. Ele vai lá, mexia nos fios ali da ignição, conseguia juntar ali. Eu mesmo tinha uma caminhonete que eu ligava ela nos fios aqui. Antes Ligava era dois possível. fios, encostava o outro, ela pegava e ia embora. Não precisava deixar mais não. Só que hoje em dia tudo é eletrônico. Eu, pelo menos, tenho a sensação que o cara não vai conseguir ligar esse veículo se ele não tiver com a chave. Ele consegue? Ó,
O ladrão de hoje, ele teve que se especializar. É possível. Faz curso, Mas ele, atualiza. ele tem que estar ali com... Ele tem que estar aí com um módulo, uma chave com um transponder que bata com esse módulo. O que é transponder? É o seguinte, a sua chave do seu carro, ela tem um transponder e na ignição do carro tem uma antena e um imobilizador que lê a informação dessa antena. Então, toda vez que você conecta a chave na ignição do seu carro, ela gera um código e o imobilizador vai falar se a sua chave é a correta para o carro entrar em funcionamento. Então, por mais que uma chave vire a ignição, se ela não for a correta, o imobilizador não libera o funcionamento do carro. Então, o carro vai dar a partida, mas não vai ter centelha, não vai ter pulso na bomba de combustível, não vai ter pulso de Ele não mantém funcionando. Ele não deixa o carro entrar em funcionamento porque ele não identificou o transponder. Então, essa é uma observação. Antigamente, não tinha necessidade disso. Quando você colocava a chave na ignição, você virava, você só fechava o contato que liberava a alimentação para o carro funcionar. Entendi, era tudo quase que mecânico, né? Tinha um pouco de elétrica ali, mas não chegava a ser eletrônico. Para a gente que trabalha na área, a gente morre de rir vendo esses filmes aí, que o cara deita lá, quebra o negócio, funciona o carro. Isso aí não acontece Não é hoje tão mais, fácil assim mais, não? Sem um aparelho, não. Você tem que ter um aparelho específico, um scanner, que consegue fazer uma partida de emergência, um scanner avançado, ou ter uma central ali que você substitui pela original do carro. Com essa evolução do código VIN, isso se torna muito impossível, porque você tem que ter o chamado alinhamento proxy de todos os módulos para o carro entrar em funcionamento. Então, se tiver um módulo ali que ele não está em alinhamento com a headcam do carro, não libera o funcionamento do carro. Eu não sei, acho que foi naquele... Foi numa das versões do Velozes e Furiosos ou não? Não sei se foi. Os caras roubavam carros importados, carros chiques, entravam dentro da concessionária assim, ó, roubavam, quebravam o vidro e saíam. Eles procuravam a chave lá, porque senão não rouba não. Só com a chave. Não rouba não. Por isso que aumentou tanto o número de roubo à mão armada. É porque o roubo, o cara chega, botou a arma, sai do carro, é muito mais fácil para ele. Você vê os carros que são muito visados para roubo, roubo não, para furto, são carros mais antigos. Você não tem assim, uma demanda grande de furto desses carros hoje em dia por causa justamente desse cuidado que eles têm em não deixar qualquer coisa fazer com que ele funcione. O que um proprietário de um veículo pode fazer para tornar praticamente impossível que o veículo seja furtado? O cara que dorme na rua, por exemplo. A verdade é que se o ladrão quiser roubar, ele rouba mesmo, né? É o guincho, né? Se o ladrão quiser levar, ele leva. Mas, assim, o que evita... Tem gente que não gosta, mas uma película ajuda bastante, porque ela torna difícil a visualização do interior do veículo, principalmente à noite. Isso dificulta muito. Antes do ladrão entrar, ele quer saber o que tem ali dentro. A montadora já cuidou disso. O seu carro, se não for com a chave, e se o ladrão que pretende furtar, ele não tiver um aparato... Curso especializado e o aparelho... Ele não vai conseguir. A montadora já tomou conta disso. O que a gente pede para evitar é simplesmente isso mesmo, evitar de deixar o carro em ruas escuras, que tirando isso, a montadora já cuidou de tudo. Eu já tive carro furtado 2 vezes, o mesmo carro. Mas foi fácil demais para o bandido. Fabiano esqueceu a chave na porta do carro, aí o cara passou, viu o carro na rua com a chave na porta, vamos ver se abre. Abriu, entrou, ligou, saiu. A oportunidade faz o ladrão. Só que não tinha combustível, né? Porque não foi longe. Padrão, andar com ele na reserva, poucos quilômetros depois ele abandonou ele. Mas a oportunidade faz o ladrão. Mas olha que interessante, a polícia ligou, só encontramos seu carro aqui, tal lugar, fomos lá. A chave o cara não deixou. A polícia até olhou assim, volta. E levou a chave? Levou a chave. E foram 2 surpresas para nós. O fato de ter levado a chave e a outra surpresa é que você não sai dali no carro, não. Você pode levar a chave reserva que a polícia não te entrega, não. Eles chamam o guincho, levam para o pátio, porque é objeto de furto. A polícia tem que ir lá, a Polícia Civil fazer o atendimento todo, registrar a ocorrência para depois liberar o carro do pátio. Eles têm que saber se não foi feito nenhum crime, né? Ocorrido nenhum crime. Eu acho que é feita uma perícia no carro. Então, para quem tem o carro furtado, não precisa pensar que você vai chegar lá com a chave e vai levar, que não. Eles levam o seu carro para o pátio. E a segunda surpresa foi o cara ter levado a chave. Cara, 6 meses depois, exatamente 6 meses depois, esse mesmo carro, na rua assim, ó,
na porta do apartamento onde a gente morava. Ainda bem que a gente morava no apartamento de frente para a rua, era do primeiro andar. E o Fabiano deitado no chão assim, ó, um calor danado. A Fabiana escutou o barulho do carro ligando. Só ligaram o nosso carro. A mulher tem uma vida apurada, né? Deixa eu te falar. Aí ligaram o nosso carro. Eu levantei assim e vi o carro saindo. Fazer o quê? Tinha uma moto nossa na garagem. Eu desci correndo. Na hora do desespero, ainda peguei a chave errada. Em vez de eu pegar a chave da moto, eu peguei a chave do carro. A nossa chave estava lá, né? Porque o bandido roubou com a outra chave. E era o mesmo cara que tinha pegado a chave da primeira vez. Tinha gasolina dessa vez? Aí tinha gasolina. Aí eu fui atrás. Botei na moto e pá. Só que ele saiu uns 2 minutos na minha frente. E eu já sabendo mais ou menos um possível trajeto que ele fosse percorrer, porque se ele fosse para um determinado lado, ele ia cair na boca da polícia, né? Falei assim, ele não foi para aqui, foi para outro lado. E eu, saindo da cidade já, eu perguntei pro pessoal que estava no orelhão. Isso era meia-noite, cara. De sexta para sábado, meia-noite. Eu perguntei pro pessoal que estava no orelhão assim, ó. Passou um carro aqui assim agora? Ah, passou sim. Então liga pro 190 aí, que estava do lado do orelhão, assim, ó, liga no 190 e avisa. E fui de moto atrás. Só que o cara entrou pra roça, tinha várias saídas assim, ali eu me perdi, sabe? Pra onde que esse cara foi, né? E interessante que dali a pouco começou a passar viatura por mim. E era o seguinte, eram várias viaturas. Cada entrada de roça que tinha, uma viatura ia naquela entrada e as outras continuavam na principal. E aí, olha como é que é o trabalho, quando ele é articulado, ele é bem feito, né? E a polícia conseguiu cercar o cara. Ainda veio viatura de lá pra cá ainda, de outra cidade. Essa viatura que veio de lá pra cá, parou o cara, cercou ele. Foi ver, era o mesmo cara. Ele tava com a chave esse tempo todo. Insistente ele. Nesse caso foi fácil demais, porque ele tava com a chave, mas já era um carro novo. Isso era ano de 2010, 2011, mais ou menos. De 2008 para cá, raros são os carros que não têm o transponder. Agora, 2008 para cá é padrão, todos eles têm. Padrão. Mesmo os populares aí tem. Padrão. Antes que era uma coisa que era considerado um opcional, passou a ser praticamente obrigatório, justamente para inibir a ação dos bandidos. Hoje, esse outro aparato, né, o código VIN, ele ajuda ainda mais. Porque acaba que fica sendo muito obsoleto, porque você compra um carro, você tem numeração de chassi em quase tudo, você tem o código VIN em quase todos os componentes eletrônicos, então assim, fica muito difícil para você estar comercializando aquilo. Dependendo Esse código VIN, inclusive, ele compõe o número do chassi, não compõe? Acompanha. Compõe, ele faz parte do número do chassi. Os 9 números. Acho que é um negócio assim. Mas, de qualquer forma, a pessoa pensa muito, o que vai fazer com aquele carro? Porque você desmembra ele para vender. Dependendo do lugar onde ele está sendo comercializado, se chegar, a fiscalização consegue comprovar que é fruto de roubo. Então, assim, acabou que ficou muito difícil. Então, por isso que mudou muito a abordagem da bandidagem. Eles vão migrando para estar clonando, aproveitando esses carros de outra forma, para esses carros estar sempre circulando. Tanto é que a peça usada hoje em dia subiu muito, porque tem que comercializar tudo certinho ali. É lógico, ainda tem as brechas da nossa lei, mas graças a Deus ainda está dificultando, está fechando bem o cerco. Hoje é muito bom saber disso tudo aqui, sobre essa vistoria cautelar. Isso já me passa uma tranquilidade muito maior, porque eu era o leigão, né? Eu ia comprar o carro, para mim, quantos quilômetros que esse carro rodou? É só a pergunta que eu sabia fazer, olhar se os pneus estão em bom estado de conservação. Enfim, toda vez que eu vou comprar, eu tomo manta. Agora já não vou tomar mais, pelo menos no quesito de saber que se o carro é bom ou se não é, se o carro está 100% legal ou se não está. Como você falou, se tiver multa, ainda que não tenha multa, porque às vezes aquilo não virou uma multa, se tiver uma autuação, já consta tudo lá, né? Já consta algum impedimento. A gente faz uma análise bem detalhada de qualquer coisa. Tanto é que a gente consegue puxar nessa vistoria os antigos proprietários. Se já houver alguma vistoria no histórico desse carro, a gente consegue monitorar a quilometragem do carro. Então, a gente consegue saber quanto que esse carro rodou por ano, qual foi a média, se tem algum recall, que hoje em dia o recall tem atrapalhado. É obrigatório, inclusive. Quem não atende a recall, ele nem licencia o carro mais. Legislação recente. E isso aí é uma coisa que a gente precisa estar atento a isso. Olha só, que é um detalhe que pouquíssimas pessoas sabem. O chamamento de recall, que é quando o veículo deu um problema em série, a montadora faz um
uma comunicação só. Você comprou os veículos da marca tal, modelo tal, numeração de chassi tal a tal, ou código em tal a tal. Tem que comparecer à concessionária para substituir a peça tal. Isso é muito comum, isso acontece muito, tá? O último carro que eu comprei, por exemplo, precisou. Levei lá, vi que estava dentro da faixa. Hoje está na legislação de trânsito. Se houver um chamamento de recall para o seu veículo e você não atender esse chamamento, às vezes você não fica nem sabendo, né? Então tem que ficar ligado. Se você não atender esse chamamento, o seu veículo não é licenciado. O que é o licenciamento? É o documento que autoriza o seu veículo a circular. E o licenciamento, antes, ele só era emitido se o veículo estivesse em dia com IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento, multas, deveriam estar todas pagas, né? E agora tem o recall também. Aí o cara nem sabe o que é recall, imagina saber se o carro tem, se atendeu ao chamado ou não. Olha o nível de profundidade da coisa, e depois você entra numa dessa, anda com um carro sem licenciamento, mas eu paguei o IPVA, paguei o DPVAT. Tá tudo certo. Não tem multa, não tem nada, por que o licenciamento não vem? Apreensão. Recall. A multa é gravíssima, quando o carro é pego sem licenciamento, é uma multa de R$ 293 e guincho, tá? Leva pro pátio. Apreensão. Olha o tamanho do transtorno. Às vezes você está viajando com a família, tá lá para não sei aonde. Uma dica Cai numa importante dessa. para o pessoal é a CNH digital. Qualquer recall que tem, depois que cadastra... CDT, Carteira Digital de Trânsito. Todo mundo chama de CNH digital. CDT, Quando a gente fala carteira, eu falo da carteira, não a carteira de habilitação. É a carteira de guardar dinheiro mesmo. Ali você guarda todos os seus documentos, não é? E é CDT mesmo. É CDT, Carteira Digital de Trânsito. Porque ali não é só a CNH, ali tem a CNH, tem o documento do veículo. Todos os veículos. Todos os dados. Se o veículo tiver cadastrado ali, o recall chega automático. Chega um aviso. Aí, ó. Tá vendo? Então, É se por um lado a legislação aperta, por outro, o governo federal e estadual também estão trabalhando para poder facilitar. Baixe a CDT, Carteira Digital de Trânsito, é fácil, não paga nada, é de graça. Você tem todas as informações que você precisa. Eu tenho aqui. Você tem no seu celular aí? Tem sim. Eu tenho aqui, ó, Carteira Digital de Trânsito. Aí, ó, aqui tem, ó. Habilitação, veículos que tiver em meu nome, infrações que tiver. Vou até ver se eu tenho infrações. Chega tudo aí em tempo aqui real. eu consigo consultar infrações que tiver pelo condutor. Ó, você não possui infrações registradas para o filtro informado. Vamos atualizar. Tem infração não. Por veículo, vamos ver. Veículos atuais de minha propriedade. Só tem um veículo no meu nome aqui. Este veículo não possui infrações registradas. Outra coisa que o pessoal não sabe. Quem tem a carteira digital de trânsito, se ele for multado, ele tem a possibilidade de pagar a multa com 40% de desconto. Normalmente é 20%. Mas pela carteira digital de trânsito, você pode chegar a 40% de desconto. E Por o tanto quê? que facilita também. Porque ele abre mão do recurso. Ele recebe aqui a notificação, aviso que o veículo foi autuado. Por exemplo, passou no radar lá. Ele viu que passou no radar, já era. Agora já foi, né? Espera chegar a notificação aqui na carteira digital de trânsito. Ele vem cá e abre mão do recurso. Eu não quero recorrer, não. Passei mesmo. Quando essa multa vier, ele consegue pagá-la com 40% de desconto. É quase a metade. Não, mas tem uma ferramenta aqui que é espetacular. De indicar o condutor. Ó, eu, por exemplo, eu tô com um carro emprestado. Exatamente. Acabei de emprestar o carro, já peguei os dados do meu amigo que pegou o carro, já fiz a indicação dele ali na hora. Qualquer coisa que acontecer dele para frente, chega tudo para ele. Olha que diretamente maravilha. pra ele. Para quem tem, cara, isso é muito usual. Para quem tem carteira provisória e tem um carro ou uma moto e os parentes usam esse carro e essa moto. Porque a pessoa que tem a carteira provisória, você tomar uma multa grave ou gravíssima, ele perde a habilitação, ele não consegue trocar, ele não consegue pegar a definitiva. Só que ele tem um carro ou uma moto, o irmão, a mãe, o marido, o pai, todo mundo algum utiliza. familiar usa ali, ou todo mundo usa. E se ele toma uma multa naquele veículo ali, se ele é autuado, na verdade, naquele veículo, numa situação em que o condutor não pôde ser identificado, a responsabilidade é do proprietário. Por exemplo, passou no radar, avançou o sinal vermelho, né? Ou às vezes até o condutor é identificado, né? Mas se o problema for no veículo, igual um pneu careca, uma luz queimada, né? Então, nesse primeiro caso que eu falei, que ele passou no radar, passou no semáforo vermelho, se você identifica o condutor, quem é que estava dirigindo aqui pelo aplicativo, é fácil, você tira de sobre si a responsabilidade, não corre o risco de perder a sua habilitação. Muito importante. Vocês orientam também o camarada a baixar a CDT lá? Com certeza. Facilita bastante. Não, isso aqui salva demais. Agora emprestou o carro, já estou indicando o condutor que você evita de perder o amigo depois. Bom demais. Jean, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade. Está aqui numa
plena quinta-feira. Hoje é quinta, a galera tá assistindo aqui no domingo, mas estão gravando aqui na quinta-feira. Largar o seu negócio lá, tomar um banhozinho, porque mecânico tá tudo de graxa, né? Chegou aqui até perfumado, gente. Eu falei com ele assim, ó, o perfume não sai no vídeo não, né, diretor? Sai não. Só agradecer mesmo, o espaço Valeu de vocês demais. é muito importante para nós e nós sabemos o tanto que já tem ajudado as pessoas que têm dúvidas na hora de tirar a habilitação. Inclusive a minha esposa já é fã de carteirinha. Aluna nossa? Ó. Fã de carteirinha pura. E agradecer o espaço e precisando nós estamos às ordens. Bom demais, cara. Obrigadão. Valeu, gente. Ó, o Pix de R$100, não esquece não. Já anotaram os 5 códigos? Comentem aqui embaixo no Vale Pix R$100, no link aqui na descrição, nos comentários. Espero eu, Fabiano, te ligar aí pra você ganhar seu 100zão. Grande abraço, até a próxima.